De igreja, quantos estão alegres aqui por estarem na casa do Senhor? Gente, hoje é um daqueles dias em que a gente prepara uma palavra e Deus vem e muda. Eu estou pregando na série sobre a vida de Abraão e a mensagem que eu tinha preparado para falar sobre Abraão é uma mensagem linda. Aliás, eu vou pregá-la. Só que essa semana aconteceram algumas coisas que mexeram muito comigo. Soube de pessoas que morreram, pessoas conhecidas, pessoas próximas, que a gente de alguma maneira acompanha a vida. E além de muita gente que tem escrito para mim para falar sobre a morte, medo de morrer. E o incrível é que esse medo de morrer tem acontecido até mesmo com jovens, pessoas jovens. Algumas até já pegaram Covid e continuam, com medo dentro das suas casas, intocadas, praticamente recusando-se a viver de novo. Então, por isso Deus me deu esta palavra, como se preparar para a morte. Fique tranquilo, não vou dizer que você vai morrer. Eu só estou dizendo que Deus tem para você um outro entendimento a respeito da morte. Nós devemos olhar para a morte de uma maneira diferente daquela que o mundo enxerga. Tá bom? Então o tema da mensagem de hoje é como se preparar para a morte. Eu queria começar lendo aqui alguns ditados populares a respeito da morte, porque isso dá, de certa maneira, o tom do significado que a morte tem para as pessoas aí de fora. O primeiro ditado diz assim: o amor e a morte vencem até os mais fortes. Isso é verdade. O segundo ditado é: a morte despede-nos dos nossos bens para nos vestir das nossas obras. Bonito, né? A morte despede-nos dos nossos bens para nos vestir das nossas obras. O terceiro é: cada dia de vida é um passo para a morte. Então, há muitos ditados. Eu vi aí dezenas que eu poderia colocar aqui. Mas a verdade é que até mesmo os crentes muitas vezes temem passar pela morte. Até os cristãos que creem na vida eterna não lidam muito bem com a morte. Alguém já disse: a vida é agradável, a morte é pacífica. A transição que é problemática. Não é isso, gente? A verdade é que a morte não é uma coisa pequena. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos de vocês têm medo de morrer? Agora todos os verdadeiros, levante a mão. Quem disser que não tem nenhum medinho, me desculpe, ou você é muito crente ou você está mentindo. Todo mundo tem um pouco, né? Eu sempre usei dessa afirmação: eu não tenho medo do que vem depois, eu tenho medo da passagem. Tá? Hoje eu quero falar para vocês sobre 4 aspectos da morte, mas vistos do ponto de vista da palavra de Deus e do Criador. O primeiro aspecto é que a morte é um fato. Então, o fato da morte é um fato inexorável. Diga assim: a morte é inexorável. A menos que você esteja presente no arrebatamento, você vai morrer. Sim ou não? Vocês sabem qual é a maior causa que tem levado as pessoas a morrer? A morte. Não é o Covid, é a morte que tem levado as pessoas a morrer. Tem um ditado que diz assim: morte certa, hora incerta. Repita comigo: morte certa, hora incerta.
Então agora, queridos, eu queria falar para vocês sobre as faces da morte. Porque a Bíblia apresenta 3 faces da morte. E em todas essas faces, morte significa separação. Diga assim: morte é igual a separação. Por exemplo, quando você morre fisicamente, a sua alma e o seu espírito se separam do seu corpo. E o seu corpo fica inerte, não é isso? Então, nestas 3 facetas da morte que a Bíblia nos apresenta, em todas elas, a morte significa separação. Tá? O primeiro tipo de morte que a Bíblia mostra é a morte física, que é a separação da alma e do espírito do corpo, não é isso? Não há exceções, 100% das pessoas morrem. A exceção são os que estiverem no arrebatamento. Aí alguém vai dizer: não, Enoque também não morreu. Verdade, uma grande exceção. Elias e Moisés vão morrer, com certeza. Eu quero contar uma piadinha aqui, porque eu não quero deixar essa mensagem muito pesada. Diz que o indivíduo que estava muito doente foi fazer os exames no hospital. E aí ele voltou ao médico para conversar com ele a respeito da morte. Da morte não, do caso dele, né? Aí ele chegou para o médico falou: olha, meu filho, eu tenho 2 notícias, uma má e uma péssima. Qual que você quer ouvir primeiro? Aí ele falou: doutor, fala a má. Você tem 48 horas de vida. Meu Deus, o que pode ser pior que isso? Fala péssima. É que nós estamos te procurando desde anteontem. Bom, gente, a morte física é a separação do espírito da alma do corpo. Não é a cessação de existência. Quando uma pessoa morre, ela não deixa de existir. Ela só se separou do seu corpo. A segunda faceta da morte que a Bíblia apresenta é a morte espiritual. E a morte espiritual é a separação do espírito do homem de Deus. E isto é provocado pelo quê? Pelo pecado. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte espiritual, todos nós nascemos mortos espiritualmente. É por isso que nós temos que nascer de novo. Quantos aqui já aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador? Então, você nasceu morto espiritualmente, ainda que teu corpo tivesse vida, a sua alma estivesse viva, o seu espírito estava morto. Mas quando você nasce de novo, você passa a estar vivo e tem um relacionamento com Deus novamente restabelecido. Ou seja, aquela separação que havia não há mais. E o Espírito de Deus habita no nosso espírito. Amém? Agora tem um terceiro tipo de morte que você não vai querer estar lá. Você não vai querer fazer parte dessa lista. Alguém sabe qual é? Eu ouvi aí, quem falou? É a segunda morte. O terceiro, você não viu o meu esboço não, viu? Não, porque como ele é da equipe, né? Então foi... É a Thaís que estava fazendo, tá bom. A segunda morte está lá em Apocalipse 20, de 13 a 15, que diz assim: deu o mar os mortos que haviam nele. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Vejam, esses indivíduos estavam mortos, mas não tinham experimentado ainda a segunda morte, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, a palavra inferno aqui no grego é Hades, que não é o inferno definitivo, né?
É o inferno temporário, o lugar onde os mortos sem Jesus ficam esperando o juízo final. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O lago de fogo é sim um inferno definitivo. Então, a terceira faceta da morte é a segunda morte, que significa o quê? O banimento definitivo e final da presença de Deus, que acontecerá depois do juízo final, no julgamento do grande trono branco. Quem quer escapar dessa segunda morte? Para você escapar, você tem que ser achado, inscrito no livro da vida. E como é que você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação dos tempos? Como? Aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, meu querido, se você já fez essa decisão, fique tranquilo. Amém? E como que a gente recebe a salvação em Jesus? É pelas obras? Não. De que jeito? Pela fé. E como a gente mantém a nossa salvação? Pelas obras? Como então? Continua pela fé. Ou seja, para você estar lá naquele dia, na presença de Deus e viver eternamente, basta que o teu nome esteja escrito no livro da vida. E a Bíblia diz claramente que Ele não nos riscará do livro da vida. Amém? Eu respondo perguntas frequentemente para as pessoas: pastor, se eu não for batizado, eu vou para o inferno? Não, se você creu em Jesus, basta. Amém? Porque o seu nome é escrito no livro da vida e Ele não vai tirar o seu nome do livro da vida nunca. Amém? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Então, gente, a morte física é a separação do espírito da alma do corpo. A morte espiritual é a separação do seu espírito, da sua alma, do seu espírito de Deus. E a segunda morte é a separação definitiva de todo o ser, não vou dizer o seu ser, todo o ser desse indivíduo, de Deus, separação do indivíduo de Deus, para todo sempre, sem nenhuma esperança de retorno. Então é muito interessante, gente, porque se você nascer duas vezes, você só morre uma. Mas se você só nascer uma vez, você morre duas. Vamos entender isso de novo? Se você nascer só uma vez, você morre duas. Se você nascer só no físico, você morre no físico e a segunda morte. Se você nascer duas vezes, ou seja, nascer fisicamente e nascer do Espírito, você só morre uma vez, fisicamente. Você pode aplaudir o Senhor? E qual é a nossa certeza? Quem falou isso, quem fez esta promessa, é quem decidirá os que viverão para sempre e os que não viverão com Ele para sempre. Jesus, lá em João capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém, irmãos? Vamos ler esse versículo de novo juntos? Todos juntos? Põe aí na tela, por favor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Amém, irmãos? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Guarde estas duas frases. Se você nascer uma só vez, vai morrer duas. Se você nascer duas vezes, vai morrer uma só. Amém?
terceiro lugar, eu quero falar com vocês sobre o medo da morte. E aqui eu quero dizer que nós estamos vivendo num tempo em que o medo da morte está dominando o mundo inteiro. Por quê? É óbvio. Nós estamos enfrentando uma pandemia, um inimigo que nós não enxergamos, que mata velhos, mata jovens, mata pessoas com bens materiais, mata pessoas pobres, mata todo mundo. É democrático nesse sentido. Então as pessoas estão com medo, mas eu quero dizer uma coisa para você: você tem duas maneiras de enfrentar o futuro: com fé ou com medo. O cristão não deveria temer a morte. Por quê? Porque nós cremos num Deus que é eterno e que tem vida eterna para nós. Então, igreja, levanta a cabeça. Não é hora de ficar com medo, é hora de crer, porque a morte não é o fim, a morte é só o começo. Amém? Eu quero dar algumas razões para vocês pelas quais nós não deveríamos ter medo da morte. A primeira razão é porque o príncipe da morte foi derrotado. Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem que tem o poder da morte? A saber, o diabo. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tem o poder da morte. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha o que Hebreus está dizendo: que Jesus venceu a morte com a sua própria morte. Mas ele não só venceu a morte, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, que é o diabo. E em seguida diz: ele nos livrou do medo da morte, ou do pavor da morte. Queridos, a morte é inexorável. Se Jesus não voltar no seu tempo de vida, você vai morrer. Mas a morte não pode ser algo que cause pavor, porque o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele já venceu a morte, e Ele já destruiu as obras daquele que detém o poder da morte. Amém ou não? Então tem muitas pessoas aprisionadas pelo medo da morte, deixando de realizar, deixando de viver, deixando de fazer aquilo que Deus tem para elas, por conta de medo da morte. Quando Jesus morreu na cruz, ele venceu a condenação do pecado. Mas quando ele ressuscitou, ele venceu o poder da morte. Diga assim: se nós cremos em Jesus, ainda que morramos, ressuscitaremos. Então o que eu quero dizer para você é que Satanás está vencendo algumas batalhas, as pequenas, porque a grande batalha Jesus já venceu. Amém? A segunda razão porque nós não temos que viver debaixo do medo é porque o poder da morte foi destruído. 1 Coríntios 15, de 55 a 57, o apóstolo Paulo zomba da morte. Ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu deixo dizer uma coisa para você: um crente que creu em Jesus verdadeiramente, ainda que ele seja na vida vencido pelo pecado, pelo engano, ainda assim, se estiver sobre ele o selo da vida, o selo do Espírito, ele ressuscitará no último dia. Amém ou não? Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Há um caso na igreja de Corinto em que o indivíduo estava cometendo um pecado muito sério. Ele estava tendo relação sexual com a própria madrasta. E ele foi admoestado, foi advertido, e não quis abandonar o pecado. O apóstolo Paulo fala: entregue o corpo para Satanás, mas a alma será salva no dia do juízo.
Então deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou te dando licença para pecar, porque o pecado ele traz consequências. Mas lembre-se de uma coisa: não existe um pecado a não ser rejeitar a Jesus. Não existe um pecado que possa tirar a sua salvação, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, meu querido, você não tem que ficar fazendo contabilidade. Será que eu estou merecendo a minha salvação? Você nunca merecerá a sua salvação, porque para Deus, ou você tira 10 na prova, ou você está reprovado. Se você quiser ser aceito por Deus pelas suas obras, você tem que tirar 10. Tem alguém aqui que tira 10? Eu não. Então eu não vou chegar no dia do juízo com as minhas notas, ou no dia do arrebatamento. Eu vou chegar como? Com as provas que Jesus fez. A justiça dele veio para mim, e os meus pecados foram para ele. Então o pecado não deve ser permitido. Não estou aqui dando uma indulgência para você pecar, porque quem vive no pecado é escravo do pecado, e o pecado destrói a vida das pessoas. Mas se você crê em Jesus, e eu conheço pessoas que se desviaram, foram para longe de Deus, mas que não rejeitaram a sua fé e o novo nascimento que tiveram, e elas estarão na presença de Deus quando o Senhor nos levar no arrebatamento. Amém ou não? Então saiba que não temos que temer a morte, porque o poder da morte foi destruído. A terceira razão porque não temos que temer tem a ver com o processo da morte. Há muitos testemunhos de pessoas que morreram e que voltaram, até livros escritos. Alguns eu acredito, outros não. Mas eu não preciso desses testemunhos para saber o que tem depois de lá. Porque na Bíblia existe um texto que todos vocês conhecem, Lucas 16, que é a história de 2 homens. Um homem muito pobre chamado Lázaro, que era um mendigo, que não tinha nada na vida além do seu amor pelo Senhor. E ele ficava, a descrição que Jesus dá, no portão da casa do rico, sentado esperando as migalhas que saíam de lá. E ele ficava ali, a Bíblia diz que ele ficava lá sendo lambido pelos cachorros. E o outro, um homem rico, que nunca se preocupou com nada do mundo espiritual, só com aquilo que ele tinha. E você conhece muita gente assim, né? Que tem dinheiro, que não está nem aí para Deus. Bom, os 2 morreram, e a Bíblia diz que Lázaro foi escoltado pelos anjos para o seio de Abraão. E a Bíblia diz que o rico morreu. Um foi escoltado para a presença de Deus pelos anjos, e o outro morreu. Sabe por que nós não temos que ter medo do processo também? Porque ainda, diga assim, ainda que a morte seja solitária, ninguém vai te acompanhar na morte. Você vai sozinho neste mundo. Porque quando você estiver fechando os seus olhos, os anjos de Deus já estarão com você, e são eles que vão te escoltar para a presença do Pai. Então nós não temos que ter medo da morte por 3 razões. Não é isso? Em primeiro lugar, porque Jesus venceu, o príncipe da morte foi derrotado. Em segundo lugar, porque o poder da morte foi destruído. E em terceiro lugar, porque o processo da morte não será solitário completamente, porque os anjos de Deus nos acompanham. Amém? A quarta reflexão que eu quero fazer sobre a morte, que é a parte que eu mais gosto dessa mensagem que Deus me deu, é a imagem da morte apresentada no Salmo 23. Na verdade, eu vou ler só um versículo, e vou tirar desse versículo aqui algumas imagens muito especiais.
Salmo 23, versículo 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vamos ler juntos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Saiba que esse é o versículo mais lido nos velórios em todo o mundo. Você já foi a algum velório que alguém leu isso aqui? É o mais lido em todo o mundo. É uma segurança, gente. Aqui a gente vê 3 imagens claras do que a Bíblia fala sobre a morte. A primeira imagem, gente, é que a morte é uma jornada e não um destino. Diga assim: a morte é uma jornada e não um destino. O texto diz: ainda que eu ande pelo vale. Esse pelo significa através do vale da sombra da morte. Davi não vê a morte como o destino final, mas como uma jornada para um outro lugar. Que lugar é esse? Na casa de meu pai há muitas moradas. E Davi fala: habitarei na casa do Senhor para sempre. Algumas traduções por longos dias. Então diga assim: a morte não é o meu destino final, é só uma jornada. Eu quero ler um texto aqui de um escritor, um grande professor, mestre do passado, chamado Rob Morgan. Ele escreveu um livro sobre o Salmo 23 e no versículo 4 ele comenta o seguinte: a morte não fala de uma caverna ou de uma trilha sem saída. É um vale, o que significa que tem uma abertura em ambas as extremidades. E a ênfase em através, o que indica um estado temporário, uma transição, um caminho mais brilhante à frente, um futuro promissor. Para os cristãos, presta atenção, para os cristãos os problemas são sempre temporários e as bênçãos são sempre eternas. Em oposição aos não cristãos, cujas bênçãos são sempre temporais e os problemas são eternos. Os vales não duram para sempre, e a estrada à frente está sempre brilhante para o Filho de Deus, tanto brilhante quanto as suas promessas. Você pode aplaudir o Senhor, meu querido? Então a morte não é um lugar para onde você vai, é um lugar através do qual você vai para o outro lado, que é a vida eterna. E é por isso que Paulo diz assim: ausentes no corpo e presentes com o Senhor. Diga assim: ausentes no corpo e presentes com o Senhor. A segunda imagem que eu quero falar sobre a morte, querido, é que a morte é uma sombra e não uma realidade. O versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A morte não é uma realidade definitiva, ela é uma sombra. Donald Grey Barnhouse estava voltando para casa do funeral da sua esposa. E dentro do seu carro tinha 3 filhos, pequenos ainda. O menor com 5 anos, o maior com 17. E eles estavam todos muito tristes. E aí então, ele viu um caminhão enorme passando por eles. E aí ele fez a seguinte pergunta para os seus filhos: o que vocês prefeririam? Ser atropelados por esse caminhão ou pela sombra do caminhão? Os meninos disseram: é lógico que pela sombra. A sombra não faz nada contra a gente. E aí ele respondeu o seguinte: crianças, há 2000 anos atrás, o caminhão atropelou Jesus Cristo, para que nós só fôssemos atropelados pela sua sombra. Glória a Deus, irmãos. Então eu quero dizer para você, meu querido,
que a morte significa somente uma sombra atropelando você, porque Jesus foi atropelado pela verdadeira morte. Amém, igreja? Então nós não ficaremos inertes. A morte é só uma transição e uma passagem. E eu leio de novo João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Quantos creem nisso? Então diga assim: eu não morrerei eternamente. Diga assim: porque eu creio na ressurreição e a vida. Diga: o meu Senhor é a ressurreição e a vida. Eu creio nele. Então ainda que eu morra, eu viverei. Amém, igreja? Nós temos a eternidade diante de nós. Mas a terceira imagem que eu vejo nesse texto é que a morte é solitária, mas você nunca estará sozinho. O Salmo 23 é o meu salmo predileto. E uma das coisas que eu amo no Salmo 23 é que ele começa falando de Deus na terceira pessoa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me às veredas da justiça, ou às águas tranquilas, refrigera minha alma. Na terceira pessoa. Mas quando ele chega no versículo 4, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele começa falando de Deus, mas depois ele fala com Deus. Dona Pina, seu Osvaldo está mais vivo do que nós aqui. Em breve todos nós vamos estar lá com ele. Então, queridos, não é lindo isso? Essa é a diferença do crente, Heitor. O crente, ele não fala só de Deus, ele fala com Deus. Fala com Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, meu querido, a morte é solitária? É. Nesta vida você vai para ela sozinho, mas Deus está com você. Essa é a promessa de Deus. Ele vai aquecer o teu coração, Ele vai te envolver com a sua paz. Eu me lembro que quando eu me converti lá em Rio Preto, no acampamento do seu Edmar, um homem crente, muito crente. Quando ele foi morrer, gente, ele estava no quarto do hotel e ele começou a sorrir. Do quarto do hotel não, no quarto do hospital, né? E ele começou a sorrir. E aí perguntaram para ele: pai, o que você está vendo? Ele disse: eu estou vendo Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a promessa do Senhor para o crente. Ele nos leva e nos conduz. Nós nunca estamos sozinhos. Mesmo que você não sinta, a promessa de Jesus é: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você quando você está bem, Ele está com você quando você está mal, Ele está com você quando você está andando na vontade de Deus, Ele está com você quando você está enganado pelo inimigo, Ele está com você porque Ele tem compromisso com essa decisão que você fez. A Bíblia diz que quando você nasce de novo, você é selado pelo Espírito Santo e Ele não te abandona, Ele está com você até o fim. Amém, aplauda ao Senhor. Essa é uma esperança maravilhosa. Então, a conclusão desta palavra que eu faço hoje é: não brinque com a morte. Ela é real, mas você pode decidir a sua vida hoje.
Não espere para depois. Não diga: eu não estou preparado. Não acho que o tempo seja esse. Ninguém sabe o dia que a morte vem. A morte, ela pode vir aos poucos e anunciadamente, mas ela pode vir de uma vez. Você pode ter um ataque cardíaco e morrer. Então não brinque com a morte. Não espere para decidir, porque o antídoto da morte é a vida. E Jesus é o autor da vida. A vida veio dele, e é ele quem sustenta a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então qual é o nosso antídoto? Qual é a nossa certeza? Qual é a nossa segurança? É a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Diga: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A vida eterna é um presente. Você não pagou por ele e você não paga para mantê-lo. Deus te deu. E a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Você é filho e será filho até o fim. Quando Deus escreve o teu nome no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação dos tempos, Ele jamais vai riscar o seu nome. Você está pronto para morrer? O que significa estar pronto para morrer? Significa desejar morrer? Claro que não. Porque a vida tem um propósito, e nós devemos amar os propósitos de Deus aqui. Mas estar pronto para morrer é estar pronto porque já fez a decisão correta. Então eu digo para você, meu querido, que está nos vendo, talvez você seja uma pessoa que tenha tudo neste mundo, mas como diz a própria palavra de Deus, que você é um miserável, louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Não esqueça, só há um jeito de se preparar para a morte, que é entregar a vida para Jesus Cristo e fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Você não tem que se preparar para os sentimentos que você terá. É óbvio, nós tememos o desconhecido e ninguém sabe o que tem lá. Não sabe como que é a passagem. A gente sabe o que tem lá, mas não sabe como vai ser a passagem. Então não tem nada demais de você ter medo da passagem. Eu tenho medo de ficar com falta de ar, tenho bronquite. Eu peço para Deus: Senhor, eu quero morrer de ataque cardíaco. Ai, pastor, está amarrado. Não, irmão, você pode até pedir isso para Deus. Minha mãe a vida inteira pediu: quero morrer dormindo. Sabe como ela morreu? Dormindo. Eu falo para Deus: quero viver ainda muito, Senhor, para ver meus netos crescerem. Quero ser bisavô. Já fico falando com eles: eu casei com 22, com 25 eu era pai, eu quero que você case com 22. Teus pais também casaram. Pressão, né? A vida é boa, mas eu estou pronto para encontrar o meu Senhor, porque Ele é o meu Salvador. Eu estou fiado na sua promessa: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Repita comigo: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não temos que ter medo da morte. A morte não é o fim, não é um destino. Viu, Pedro? Nós que já passamos aí dos 60, né? A morte é só uma passagem. Fale assim: eu não tenho que ter medo da morte. Queridos, esse é um tempo que Deus quer levantar a igreja com espírito de vida, de coragem e de alegria. A igreja primitiva, os cristãos corriam o risco de morrerem, de serem decapitados, de serem lançados nas arenas para serem comidos pelas feras. Mas eles não tinham medo. Por quê? Porque eles tinham visto Jesus ressuscitado. Alguns deles não viram, mas tiveram pais, parentes que viram.
Então a igreja do primeiro e segundo séculos, ela é uma igreja intrépida. Eles pregavam sem medo de morrer. Por quê? Porque a morte não é um fim, é uma passagem. Nesse tempo em que tanta gente está apavorada com a morte, Deus quer que você, que eu, que vocês tenham um espírito de vida, porque o nosso Senhor já venceu a morte. E querido, você nunca estará sozinho nesta passagem. Então está na hora da gente parar só de falar de Deus. Continue falando de Deus, mas comece a falar com Deus. Porque quando a gente fala com Deus, Ele nos consola, Ele nos enche. E Davi termina dizendo que ele vai habitar na casa do Senhor para todo sempre.